Fala, cafezeiro! Tô aqui hoje porque eu fui convidado para participar da equipe Rocket do Pokémon. Já ganhei minha Pokébola, disseram que tem um Pokémon aqui dentro. Deixa eu ver que Pokémon que eu ganhei. Vamos lá! Que isso, hein, galera? Que loucura de Pokémon! Vamos ver o que sai dessa máquina de expresso. Rocket Expresso no canal para vocês hoje. É o modelo mais baixo e mais leve da Rocket, desenhada e fabricada à mão em Milão, na Itália, pela Rocket Espresso Milano. É composta pela tecnologia de termosifão, que te permite a vaporização do leite e a extração do expresso simultaneamente. E nessa máquina você consegue fazer expresso e cappuccino a nível profissional no uso doméstico. É composto pelo lendário grupo de extração E61 by Ernesto Valente, uma máquina que tem uma estabilidade térmica excelente, caldeira em cobre de 1,8 litro. Além disso, você tem a opção de expressos 1 dose e 2 doses. Composta também pelo registro da haste de vapor, assim como uma máquina profissional. Tem o tubo de água quente para preparo de chás, compor seus cafés americanos, entre outras coisas. Também é equipada com bomba vibratória para 9 bar de pressão, que pode ser também ajustada. O reservatório de água vai até 2 litros. Tem sistema Eco Mode, o painel frontal é em aço inox polido. E agora eu vou dar para vocês aqui um pouco da minha opinião franca sobre o equipamento e também contar para vocês um pouco da história da Pasquale Máquina, que foi o responsável por essa máquina estar aqui hoje, e da Rocket, que é o fabricante da máquina. Mas então vamos entender um pouco mais sobre a história do fabricante. A Rocket foi fundada por 2 amigos apaixonados por café, um chamado Andrew, que é da Nova Zelândia, o outro é chamado de Daniele, um italiano. E esse italiano eu diria que respira expresso, né? A Itália hoje é um dos principais consumidores de expresso do mundo e nos dita muitas regras quando trata-se de expresso. E juntando esse amor pelo café que os dois tinham em comum e 2 visões totalmente diferentes de mercado, chegaram na conclusão da Rocket. A tradução é foguete e de fato essa máquina voa quando o assunto é expresso. É um mosquito voando aqui também junto. E uma das premissas principais da Rocket é que a produção foi desenhada à mão e toda a construção ainda é muito manual, e eles também defendem a qualidade da construção do equipamento. Segundo vários artigos que eu li sobre a história deles, dizem na história que o lucro é uma consequência de um equipamento bem feito. Então eles não fazem o equipamento visando o resultado financeiro, e sim a qualidade e o bem-estar do usuário. E hoje a Rocket tem uma linha bem ampla de máquinas de expresso, desde as máquinas mais destinadas para uso doméstico às máquinas profissionais de fato, para serem utilizadas nas cafeterias. E hoje eu vou ter o privilégio de mostrar para vocês aqui uma versão que talvez seja a versão mais básica para utilização doméstica, mas posso afirmar para vocês que apesar de ser uma máquina que foi destinada para o uso em apartamento, inclusive é o codinome dessa máquina que eu diria, ela tem aí alguns componentes, assim como qualquer máquina profissional, e isso acaba sendo um grande benefício na hora de fazer o seu café em casa. 2 curiosidades que eu poderia deixar aqui para vocês sobre a fabricação da Rocket é que é uma máquina tão fácil, né, de se entender, que dentro da linha de produção dela, qualquer profissional lá é apto a montar uma máquina do zero até a finalização em si. E a outra coisa que eu achei super legal nos relatos é que todas as máquinas pós-finalizadas, elas passam por uma série de testes de estresse da máquina, que dura em média aí de 1 a 5 horas fazendo café, vaporizando leite, para ver se ela vai apresentar alguma falha, né, no mecanismo de montagem. Caso isso ocorra, já é feito lá o seu reparo para que aquele lote de máquina não saia dali com problema e chegue até o consumidor final. Então a Rocket é essa empresa italiana que fabrica essa máquina de expresso, mas afinal essa máquina de expresso veio parar aqui no Brasil pela Pasquale Máquinas, uma empresa pioneira no mercado de equipamentos no Brasil, que hoje é gerida por um grande amigo que o café me trouxe, que é o Leonardo Pasquale. Quando a gente ainda estava falando de coisa
básica lá atrás, o Léo sempre foi preocupado com tecnologia, novidade e equipamentos que iam trazer a diferença de fato para a performance das cafeterias, das lojas de conveniência e por aí vai. O Léo fala que das grandes surpresas dele no Brasil foi quando ele recebeu uma ligação da Starbucks, que é uma grande referência hoje no segmento cafeteria. E quando eles estavam vindo para o Brasil, o Léo foi um dos parceiros da Starbucks para fazer a importação de alguns equipamentos específicos para que eles começassem então a operação aqui no Brasil. E para você que não conhece a Pasquale Máquinas, não deixa de acessar o site, você que é dono de cafeteria ou coffee lover, lá você vai achar um parque de diversão do universo de café. Desde liquidificador de alta performance, há máquinas de expresso para sua casa e também equipamentos de filtragem de café de diversos tipos e maneiras. Então a Pasquale é uma empresa que eu admiro demais e, segundo o Léo, também um dos inspiradores, né, para que ele seguisse nesse caminho, além da paixão que ele tem por café, é o seu pai, Gerson, que era um grande conhecedor do mercado, do universo de café desde lá de trás. O Léo herdou, vamos dizer assim, essa paixão do pai, e ele sempre acreditou em equipamentos voltados para a qualidade. Tem várias histórias aqui dos fundadores da Unic, o Elcio conta que quando começaram lá atrás, em 2005 mais ou menos, o Léo já estava no mercado de máquinas e equipamentos e foi um dos grandes parceiros da Unic naquele momento para difundir, né, os cafés especiais no Brasil. Agora eu vou dar um pouco do meu ponto de vista, como ela se comportou nos testes. E eu posso afirmar que eu usei bastante essa máquina, porque eu usei ela durante 3 dias de feira em São Paulo. Então foi um fluxo alto aí de preparo de café. Essa máquina acaba sendo uma releitura das primeiras máquinas de expresso existentes, principalmente à frente dela, o grupo E61, construído pelo Ernesto Valente. Esse grupo, né, esse componente da máquina ficou muito famoso e naquele período foi perene, né, ficou muito tempo no mercado, só depois veio essas inovações de botãozinho, touchscreen, enfim. Então essa releitura da Rock de trazer algo retrô para uma composição mais moderna, eu achei super legal. Então o grupo é essa parte frontal e o sistema de tirar o café ali. Antigamente ele tinha um mecanismo super manual, ele dependia realmente da pressão interna da caldeira para fazer o café. Hoje já não é mais assim, né? Então a gente tem um sistema aqui de termosifão, que para mim é um dos grandes diferenciais dessa máquina, pensando que ela é uma versão doméstica, pois se não tem uma oscilação de temperatura do café quando você está fazendo vaporização simultânea. Então uma coisa acaba sendo independente da outra e você tem uma boa estabilidade térmica. Então é um dos grandes diferenciais que a gente encontra nas máquinas profissionais, e essa versão é a versão apartamento, então isso acaba sendo um diferencial para você fazer o seu café no dia a dia. E uma característica do grupo E61 é que o refluxo é exposto. Então a cada intervalo, um preparo de um café e outro, vocês vão ver que sai aí uma pressão de água. Nas máquinas mais modernas, o refluxo já é escondido, né? Ele já cai direto no esgoto, você não vê essa pressão de água saindo. Mas particularmente, além de um charme e essa coisa retrô da máquina, eu gosto dessa funcionalidade exposta, pois no momento de limpeza da máquina, é pelo refluxo que a gente consegue visualizar se está saindo muita sujeira ou não do equipamento em si. Então acaba que o refluxo sendo exposto, para mim é uma coisa positiva, pois na hora que eu estou higienizando a máquina, eu tenho certeza se eu estou limpando ela ao máximo ou não, né? Se realmente o equipamento está limpo. O sistema de água de qualquer máquina de expresso, ele não foi preparado para ser usado em larga escala. Ele é utilizado para pequenas higienizações e para caso você precise usar um pouco de água quente em menor volume. No entanto, que a gente chama ele de água do chá, né? Então, se você vai tirar aí uma xícara de água quente, você não vai ter muito desequilíbrio térmico. Aqui, como trata-se de uma caldeira mais compacta, não é recomendado usar essa água da água do chá em larga escala, porque automaticamente a caldeira vai pedir reposição e aí sim você pode ter um desequilíbrio térmico da máquina por conta dessa reposição excessiva de água fria. Usa de fato para aquilo que foi pensado, né? Utilizar a água em pequena escala. Então, assim como qualquer outra máquina de expresso profissional, no caso aqui a Rocket Apartamento também tem a funcionalidade de aquecedor de xícara natural, que é ocasionado pura e simplesmente
que é ocasionado pura e simplesmente pela temperatura da caldeira, já vai deixar a sua xícara pré-aquecida, e ela também é composta por tudo aqueles componentes que a máquina profissional tem. Um detalhe é, aqui ó, é um lugar para que você possa segurar e não queimar as mãos quando for manipular o vapor, e a haste de água quente também. Eu acho que não menos importante, mas é bom reforçar, é que trata-se de uma máquina de expresso que tem todos os componentes ali muito semelhantes à máquina profissional. E assim como numa cafeteria deve acontecer, aqui não é diferente. Se você não cuidar, higienizar e fazer o processo de limpeza da máquina regularmente, você vai ter problema com o seu equipamento na sua casa. Então essa máquina ela vem com alguns componentes para você facilitar a limpeza do seu preparo aí no dia a dia, e também vem com as pastilhas de limpeza, que obviamente são poucas pelo quanto essa máquina vai durar aí na sua casa. E lá na Pasquale você também consegue todas essas peças sobressalentes de limpeza da sua máquina e os detergentes necessários para fazer a higienização dela no seu dia a dia. E aí agora você deve estar se perguntando, e aí Gabriel, vale ou não vale a pena? No meu ponto de vista técnico, é uma máquina que eu teria com certeza lá na minha casa para fazer os expressos, vaporização de leite, encantar os meus convidados. É possível fazer latte art, como vocês viram aí no vídeo. Então é uma máquina que entrega tudo que uma máquina profissional tem de benefício, você vai ter na sua casa. Mas obviamente que aí tem que fazer uma avaliação aí para ver se está dentro daquilo que você se propõe. Não se papai não. A investir. Hoje a Rocket gira em torno, ao modelo apartamento, em torno de R$17 mil. Talvez se a gente fizesse uma comparação entre outras máquinas de expresso no mesmo nível, eu diria que ela está dentro de um custo-benefício bom para o nível de máquina que a gente está tratando aqui. Cabe uma avaliação para você aí que está buscando uma máquina para fazer pequenos eventos. E para você que ainda é novo no mercado de expresso, eu vou deixar para vocês aqui a playlist, que a gente tem lá uma série de vídeos falando sobre expresso, e já posso adiantar para vocês aqui, para que você fique ciente de uma ótima informação quando o assunto é expresso. A máquina de expresso é determinante sim, né? Se você não tiver uma máquina boa, você vai ter mais dificuldade de chegar num bom resultado de expresso. Mas o mais importante, além da máquina, é o café e o moedor. E para você que ainda não entende nada de moedor, fica ligado aqui no canal, que em breve eu vou mostrar para vocês também um moedor que a Pasquale Máquina representa, que é um moedor super eficiente para o preparo de café expresso. E também vou deixar para vocês no card um vídeo que eu fiz falando sobre um moedor manual que é super prático e também tem uma certa eficiência. É um moedor de ótimo custo-benefício que a gente tem indicado hoje para os coffee lovers aí no mercado de café especial. Vale ressaltar que esse vídeo não foi pago pela Pasquale, mas é obviamente que o Léo me emprestou a Rocket para estar aqui. E ela vai ficar aqui comigo um tempo para que a gente possa construir aí vários tipos de conteúdo, latte art. Então não deixa de se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar aí o que a gente vai fazer mais com essa máquina de expresso aqui nos nossos vídeos.